Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu estou trazendo um grande amigo meu, ele é streamer, ele é cinegrafista, meu amigo Paulo Hunter. Acertei a pronúncia, meu amigo? Acertou. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui para a gente poder falar de muita coisa voltado para o lado do streamer, o lado do cinema, enfim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Bom, vou comentar um pouquinho aí do que a gente for rolando aí, né? E bora lá. Bora, então lá. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: como tudo começou? E essa pergunta eu não poderia deixar de fazer para ti. Da onde veio? O que é o streamer? Como é que funciona a parte de cinegrafista? Da onde surgiu esse estalo? Então, é muito assim, né? Se for ver, são duas profissões que se complementam, mas ao mesmo tempo também não são distintas, né? Uhum. Então, assim, as duas, elas seguem junto comigo desde muito tempo. A parte de ser streamer surgiu em 2018, mas eu falo que eu sou do audiovisual desde os 5 anos de idade. Legal. Não tem como fugir disso. Porque desde essa idade eu já jogava videogame, já tinha interesse ali por câmera fotográfica, né? Já tinha interesse por desenho, por coisas artísticas, né? Então o lado artístico já surgiu desde essa idade já. Mas o canal ele foi criado em 2018, com a ideia de eu mostrar um pouquinho do meu dia a dia, né? Um pouco de jogos. E em 2019 eu vi a oportunidade de fazer live. Entendi. Né? Então eu entrei numa plataforma ali, comecei a fazer live e tudo, e começou a fluir, começou a ir bem. Aí chegou a pandemia e foi onde eu tive um boom na pandemia. Porque ninguém podia sair de casa, todo mundo ficava assistindo, e é onde eu ganhei público. Ganhei parcerias, né? Cresci bastante. E aí no meio desse tempo, né, ali para 2021, eu entrei na área de marketing. Legal. E comecei a trabalhar como social media. Aí nessa área eu comecei a me desenvolver um pouquinho na cinegrafia. Foi onde eu fazia uns vídeos, umas edições, né? Era bem leigo na área. Fazia mais pra mim ali, pra ter conhecimento. E fui me aprofundando, fui estudando, fui correndo atrás. E hoje a gente faz aí casamento, faz evento, cobertura, já evoluiu, filmagem, né? Já evoluiu bastante. Legal. E assim, pro leigo, o que é o streamer? O que ele faz? Da onde surgiu? Como apareceu isso? Porque na minha época, eu sou da época do Atari, não tinha nada, não tinha nem internet. O que é o streamer? É uma história muito interessante, assim, que o streamer, né, essa palavra, ela é como se fosse alguma coisa em tempo real, né? Ela tá passando ali em tempo real sem ter uma conexão de algo. É como é que eu posso dizer? Tipo Wi-Fi, né? Tá. Como se fosse por conexão, é isso, achei a palavra certa, por conexão. Então, o streamer, ele surgiu, se eu não me engano, em 2014, eu acho, posso estar enganado. Mas foi um japonês, onde ele queria mostrar um pouquinho do dia a dia dele para as pessoas. Ele era uma pessoa que ele não tinha amigos, ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas, e aí ele pegou uma GoPro, colocou no peito dele e gravava o dia a dia dele. Só que não existia uma plataforma onde ele conseguia transmitir isso em tempo real. Aí ele desenvolveu a plataforma e no primeiro dia que ele lançou, pegou milhões de pessoas. Caramba! O negócio decolou. Aí foi aonde, com o tempo ali, né, ele foi abrindo mais espaço para mais pessoas fazerem e tudo mais, né? Não tinha tanta estrutura. Aí o Jeff Bezos, dono da Amazon, ele viu uma oportunidade nisso e comprou desse cara. E na época já valia milhões de dólares. Caramba! Esses caras têm muita visão, né? Demais. Impressionante. E então aí a Amazon entrou com muita força aí nesse projeto, estruturou bem, remunerou as pessoas, criou um projeto de receita. Então hoje, assim, para quem quer ser streamer,
é uma profissão que ela leva tempo, ela tem que ser construída como qualquer outra, mas você pode ser remunerado em pouco tempo de canal, né? Digamos assim. E é só você ligar ali, dar o rec, né, e começar a gravar ao vivo. É o ao vivo, né? O streamer, ele faz as coisas ao vivo. E assim, eu vou fazer algumas perguntas, eu sou extremamente leigo. Pra você ter a noção do leigo, né? O pessoal da produção falou no ponto aqui no começo, eu falei algo de cinema, e não tem nada a ver com cinema. Então, vambora. O streamer, ele vai apresentar o jogo que ele está jogando, né? Obviamente, para as pessoas assistirem, e ele tá comentando e as pessoas comentam ao vivo, é mais ou menos isso? É por aí. O streamer, na verdade, assim, não é só de jogos, né? Tem de várias categorias. Entendi. Porque, assim, ficou famoso na área de jogos, né? Isso acho que pegou muito, né? Porque tem muita gente nesse nicho, né? Mas dentro desse conceito streamer, tem streamer do Instagram, você vai entrar lá, você vai ver uma pessoa famosa fazendo uma live, né? Outros canais também, né? Então, assim, o streamer é você fazer essa coisa ao vivo conversando com o público. Entendi. Dando esse respaldo pro público. O que normalmente a gente fala é que tudo que é ao vivo não tem segunda chance. Você já chegou a cometer algum erro gravíssimo que você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui, e segue o jogo? Já, muitos, nossa. Teve uns que me deixaram até não saber nem onde me enfiar. Boa. Então acontece, realmente, o ao vivo ele é aquilo que o apresentador de programa fala, né? Não tem segunda chance. Você falou, tá falado. E o pior, porque quando você tá fazendo a live, né? Tem um pessoal que tá assistindo ali que é fã do canal e tudo mais, e eles têm a opção de fazer um clipe do que tá rolando ali na hora. Ele clica numa opção ali e faz um corte daquele momento. Entendi. Então ele pode ter aquele corte, baixar e usufruir pra sair postando. Então você pode virar um meme na internet. Putz, olha isso. Então tem tudo isso, pra ser pensado ali no ato. Então, assim, muita coisa que você quer falar não dá pra falar, né? Muita coisa que você quer expor não dá pra expor. Estuda bem o que é os termos da plataforma, né? O que eles permitem ou não, o que o seu público está acostumado a consumir, né? Ou qual público você quer construir, caso você ainda está construindo, né? Para ter todos esses cuidados, porque senão você pode se prejudicar, pode ser uma imagem negativa. Entendi. E qual a diferença, vamos dizer assim, né? A pergunta é meio óbvia, mas você vai entender o contexto. O que diferencia o amador do profissional? O que vive disso, as plataformas entendem e começam a investir nele. O amador, ele só faz por hobby. Como é que é essa percepção pro público também? Boa pergunta essa. Porque a maioria das pessoas começam como um hobby, né? Eu comecei como um hobby e tô construindo para se tornar a minha profissão principal. Hoje não é a minha principal, mas eu tô construindo para que isso se torne. Então, assim, entre um amador e um profissional, tem muitas questões. Uma delas é a estrutura que a pessoa consegue entregar na live dela. Então você vê que a pessoa ela tem mais estrutura para aquilo, ela consegue entregar uma qualidade de áudio melhor, né, do visual melhor. Essa pessoa ela tem mais respaldo de patrocinador. A plataforma ela enxerga aquele cara como um parceiro e não como um simples amador. Entendi. Né, digamos assim. Então tem isso também, tem assinaturas de plataforma, com a plataforma, né? Para quem é amador, é considerado afiliado. Tá. Né? Igual quando você se afilia a alguma plataforma para ser um revendedor, alguma coisa Entendi. nesse sentido, né? Então, no caso, assim, quem tá começando, você consegue ser um afiliado já de cara, ali, tranquilo, não é difícil. E tem uma remuneração por isso. Só que eles não dão atenção pro seu canal. A remuneração é por visualização ou não? Tem uma gama de coisas. Primeiro é a visualização, depois é o número de seguidores, e depois é a quantidade de hora de live por semana acumulado. Né? Então, eles exigem que você seja uma pessoa que fique na plataforma. Entendi. Né? Para que dê dinheiro para eles e para que eles te remunerem por isso também. Mas o cara que é profissional, ele já tem isso superado assim em nível muito escalado, né? Então, como ele é uma pessoa que tá ali o dia todo na plataforma, né? Tem um número de seguidores enorme, né? Tem uma visualização gigantesca.
pô, esse cara é bom pra mim, ele me traz muito retorno. Então é onde eles investem naquele cara. Entendi. Você falando, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Eu tenho o meu Instagram, tem um número significativo de seguidores, e eu lembro que antes de ter o podcast na estrutura física, como a gente tem aqui, no TikTok, a Mansão Maromba me chamou para pertencer à agência. E aí, pô, né, eu fiquei super feliz, contente, que legal, tal. Participei de algumas aulas que eles davam. Só que, no meu caso, eu tava começando meio que do zero no TikTok. E o que eles pediam e a quantidade de tempo que você tinha que ficar numa live para gerar algo era meio surreal para você ficar ao vivo sem muito conteúdo. O conteúdo ele era meio dinâmico, não era algo pautado. E aí eu falo, cara, eu acho que isso não é pra mim nessa vertente. E eu lembro que tinham meninas lá, rapazes, que ganhavam uma fortuna, cara. Era algo só que o número de seguidores era gigantesco, né? Então, eu acho que, além de tudo isso que você comentou, você precisa ter um pouco do perfil para aquilo que você vai fazer. Sim. Porque eu via, por exemplo, eu sempre trabalhei na área de motivação. E aí eu via que quando eu começava a falar, a galera ia embora. Mas você via uns outros falando besteira, sem palavrão, sem nada, mas você falava, cara, lotava, era algo surreal isso. E por que isso acontece? É por nicho? É porque o algoritmo não entrega? Como é que funciona? Você tem noção disso? Dá para ter uma noção, sim. Essas pessoas que pegam muito público, eles entendem o que faz para reter esse público, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui e você solta um vídeo lá no seu canal, esse vídeo, bum, estoura. É a hora de você parar e analisar, falar, peraí, o que tem de especial nesse conteúdo, né? E eu tento replicar ele inúmeras vezes. Então, assim, essa parte da replicagem, como é que eu posso dizer? O repetir, né? É o que retém o público. Você pode analisar. Entendi. Tem muito canal que você vai ver e fala, mas peraí, o cara fala a mesma palavra, ele tem o mesmo jeito, o vídeo muda só um assuntinho ou outro e é tudo muito parecido. Só que eu tenho vontade de ficar assistindo. Sim. Porque ele te prendeu numa dinâmica que ele entendeu que aquilo funciona. Teve eu fiz um curso, agora entendendo que o streamer não é só jogos, eu consigo ter um leque maior pra gente conversar. Eu fiz alguns cursos de Instagram e uma das chaves que o pessoal me passava ali era fazer o remix, né? E, cara, teve um vídeo que eu fiz um remix que eu nunca tinha chegado a isso. Chegou a dar 6 milhões de visualizações, cara. Foi algo assim surreal. Era um molequinho loiro descendo do ônibus americano, aquele ônibus amarelo, com uma lata, uma garrafa de leite americana, né? E ele gritando que ele tinha acabado de se formar no primário. Acho que era 5ª série. E ele jogava o leite pra cima e gritava, eu consegui. Cara, viralizou de uma tal forma que as pessoas falavam, imagina que esse cara saiu da faculdade. Aí falava, ele é parecido com o mini Trump. E foi falando. Cara, isso me gerou muito seguidor. Uma das explosões foi isso, né? Então, assim, só que eu me preocupava porque tem que ter aquele lance do autoral. Isso é fundamental. Mas, pra mim, deu bom, né, esse lado. Ser autoral em todas as plataformas é fundamental ou você pode tomar um strike? Não, você pode tomar um strike. É importante você entender esse lado dos termos de cada plataforma. Eu sei que é difícil hoje em dia você parar pra ver, porque é muita plataforma, né? Antes a gente tinha só o quê? Só o Facebook. Eu sou da época do Orkut. Exatamente. Também sou. MSN, Isso. né? E o MSN nem era uma Eu vou mais além. Eu peguei o ICQ. Nossa, esse eu nem sei. Eu peguei o ICQ. Nossa. Não, eu lembro que tinha muita coisa que era só por e-mail também, né? Sim. O MSN, essas coisas nem aceitava. Então, assim, às vezes tinha que mandar um e-mail, né? Exatamente. Meu pai tinha fax em casa, a gente recebia fax também. Gente, a gente é um dinossauro. Deixa eu parar com isso aqui. Eu peguei bip.
Olha só, eu já tive, mas não meu, né? Uhum. Era do meu pai. Mas eu também não sou tão jovem, não. Mas também não vou revelar a minha idade. Mas esse lado, assim, é importante saber o que cada plataforma tem como lei, né? Como termo. Então, o TikTok hoje em dia, eu acho que eu posso falar aberto de plataforma, não tem problema. Não. Então, assim, o TikTok hoje em dia, ele preza aquilo que vai prender público. Essa é a verdade. Então, assim, às vezes você vê lá que tem gente que tem um baita de um conteúdo interessantíssimo. Exatamente. Mas o cara não converte. Ou às vezes ele até reclama, pô, o TikTok tá me derrubando, tá derrubando meus vídeos, pá, tal. E tem gente ali que tá banalizando umas coisas tão idiotas. Exatamente. Que não... E o canal da pessoa tá crescendo. Então, assim, não dá pra entender, né? Mas o que eu entendo disso é que o TikTok, ele quer que o público se prenda. Ele não quer que o público tenha qualidade. Ele quer que o público tenha quantidade. É isso. Quanto mais pessoas, melhor pra ele. Entendi. Né? O Instagram ele já é um mix. Ele tem essa coisa de quantidade e qualidade. Né? Mas eu vejo que muitos canais de alta qualidade, que tem uma coisa assim, um benefício para sua saúde, alguma coisa assim, toma strike. Eu entendo que aí já é algo... Deve ser algum jogo político por trás. Não política governamental, mas política de empresa com empresa. Uhum. Entendeu? Porque às vezes a pessoa tá falando alguma coisa ali que prejudica uma empresa X. E aí essa empresa entra com uma ação e derruba o vídeo do cara. Entendi. Entendeu? Então acho que tem muito disso no Instagram. O Instagram é muito comercializável, né? O Facebook morreu. Morreu, vejo... exatamente. Ninguém mais anota meu Face. Eu não vejo mais oportunidade, mas ele se tornou uma base. Né? Sem ele você não consegue fazer anúncio, você não consegue ter métrica, você não consegue ter nada, né? Apesar que tem vídeos que às vezes eu solto e no Facebook pega mais visualização do que no Instagram, eu não entendo também. Me ajuda aí, Instagram. Boa. E o YouTube, ali eu entendo que ali sim é uma grande plataforma. Ali ele preza pela qualidade, o YouTube. Lógico, ele também quer a quantidade, mas você vê que um vídeo muito bem colocado, né, muito bem qualificado, que te ensina algo de qualidade... É mais tutorial ali, né? Então ele tem um caminho de crescimento maior, né? Só que o YouTube ele tem essas classificações também de separação por nicho e ganho. Sim. Então tem nichos que ganham mais do que outros, não é uma coisa assim linear. É uma coisa... É igual um cargo dentro de uma empresa, né? Você tem o auxiliar e o chefe, né? Exatamente. Então são cargos diferentes. É isso que eu entendo de plataformas, né? Aí tem a Twitch, que é onde eu faço live. Tá. Só que a Twitch, ela tem os seus favoritinhos e tem o pessoal que tá começando. Quem tá começando, gente, é muito árduo o trabalho. É muito árduo mesmo. E para você chegar lá, tem que ralar bastante, porque realmente a Twitch ela tem um pessoal que já é muito grande lá dentro, e ela não vai deixar esse pessoal morrer. É lógico. Para dar atenção para quem tá chegando agora. Então você tem que fazer jus ao seu nome ali dentro, né? É uma coisa muito mais complexa, mas também o retorno é muito maior também. E você falou de começar é desafiador. Eu vou te contar agora sobre recomeçar. O que você comentou, a importância de você entender as plataformas. Em 2000 e... Então a gente está em 26, 2022 para 3, eu quis entender mais, me aprofundar mais no YouTube. E aí eu vi que tinha a história da monetização, como fazer... Eu estudava, eu sou muito autodidata. Legal. Pesquisa daqui, pesquisa de lá, essa pessoa é legal, isso. E aí eu fui crescendo. Fui entendendo, tinha que ter 4.000 horas e 1.000 seguidores. Pra você ter as 4.000 horas, eu ralei, irmão. Eu ralei. E fui, pá, não sei o que. E aí, a importância da gente entender e a gente estudar. Eu era do nicho da motivação. E aí, o que acontecia? Achava um trecho legal do Pablo Marçal, fazia o corte e jogava no YouTube. Pastor Cláudio Duarte, Cortella, e tava indo. Tava monetizado já. De repente recebi lá, ó, seu canal foi derrubado e por você não ter os autorais. E eu fazia conteúdo autoral, mas eu colocava esses cortes. Aí eu tive que entrar com um recurso, fazer um vídeo para poder mandar e eles não autorizaram. Cara, sabe quando você fica pé da vida e você fala, não quero mais isso pra vida? O canal chamava Feedback Positivo.
Uhum. Desencanei, deixei de lá, tinha mil e pouquinhos seguidores, e aí eu entrei pro Instagram. E aí eu comecei a estudar o Instagram, deixei o YouTube de lado. Quando começou a história do podcast, eu recuperei o canal, sabia que dava pra continuar, mas eu tinha que bater de novo as 4.000 horas. Os seguidores já estavam lá. E o podcast me ajudou muito. Hoje eu falo, se eu não tiver errado, a atualização de hoje para amanhã é entre 97% para bater as 4.000 horas. E os seguidores a gente tá para bater os 3.000. Então, assim, nesse curto espaço de tempo, deu para dar aquele gás. Mas é o que você falou, o começar é desafiador. O recomeçar, irmão, você precisa ser muito resiliente e querer muito, né? E aí vamos ver o que vai acontecer, mas tomando sempre cuidado com esse lado de cada plataforma. Sim. E eu acho que você deve vivenciar isso direto com as pessoas, né? Assim, eu tô nessa desde 2018. Eu comecei em 2018 como um leigo. Assim como você começou o seu canal ali tentando descobrir, né? Sendo autodidata também. E eu cometi muitos erros no canal, só que eu sempre fiz tudo autoral, eu nunca fui, né, desses... Porque na minha cabeça, até então, nem sabia que dava pra fazer isso naquela época, né? E o meu incentivo foi o que? Eu quero mostrar o meu dia a dia pras pessoas e quero mostrar os jogos. É isso que eu quero fazer da minha vida, né? E o canal tava indo muito bem, só que esse recomeçar eu compartilho dele também, porque eu já recomecei muitas vezes, mas não de um canal do zero. Eu sempre mantive esse canal, né, em todas as plataformas, mas eu sempre tive pausas muito longas dentro dele, por desafios pessoais, sim. né? Então, assim, acontecia alguma coisa que me barrava, ficava 6 meses, 7 meses sem postar nada, sem fazer nada, aí recomeçava. Então, assim, 2019 para mim foi... Perdão, pessoal, mas 2019 e 2020 eu sei que foi um ano catastrófico, né? Mas para mim foi muito bom. Por quê? Não podia sair de casa. Sim, eu entendi o conceito. Né? Eu já não era uma pessoa muito sociável, né? Eu não podia trabalhar porque não tinha muito o que fazer. Então eu fui lá e peguei firme no canal. Entendi. E era de 10 a 12 horas por dia de live, de domingo a domingo. Caramba. Ali, tal. E o canal deu aquele boom, decolou, começou a pegar público, começou a ter assinantes, a ter pessoas... Né, o Instagram decolou, comecei a ter parcerias, aí eu fechei parcerias com grandes marcas, com marcas pequenas, gente me mandava uma mensagem falando, viu, eu quero lançar um sorteio, quanto você cobra para postar o sorteio para mim? Né? Eu tenho um produto aqui, posso te mandar e você divulga? Então isso começou a me abrir portas. Que legal. Né? Só que... E sempre as pessoas procuram, ou você... No começo eu procurava bastante. Tá. 2019 foi o caminho, assim, justo no começo de 2019 eu comecei a abrir esse leque. Tá. Né? Eu trabalhava no shopping, e aí eu tinha acesso aí às marcas, né, porque trabalhava ali já, então... Às vezes eu era meio cara de pau, né, era vendedor, tal, aquele negócio, né, tem a lábia, Todo tudo. vendedor, né? Mas vendas é igual matemática, se você não pratica, você perde. Você perde esse feeling. Hoje eu não sou mais, hoje eu voltei a ser aquela pessoa mais pra mim, né? Mais pra dentro, assim. Mas... Aí essa lábia toda, né? Eu tenho um canal. Quantos seguidores? Cara, eu tenho aqui 20 mil. Pô, divulga minha marca aí, quanto você cobra? Eu era meio bobinho, né? Me dá um produto, eu te dou o vídeo. Beleza. Me dá uma camiseta, eu te dou uma foto. E a gente ia indo, né? E até então eu não sabia que isso dava retorno para as marcas. Para mim, eu só tava ganhando as coisas e falando assim, tô fazendo um bem para mim e talvez pro cara dê alguma coisa, não sei, né? Só que aí meu Instagram começou a crescer. Eu cheguei a pegar 50 mil seguidores nele. E meus vídeos estavam decolando tudo ali. E aí o pessoal me dava um respaldo, falava, cara, hoje entrou tantos seguidores pra mim, o pessoal entrou em contato, fechou venda aqui comigo, toma essa bonificação aqui pra você. Eu falei, nossa, cara, que universo é esse? Né? Que legal, interessante. Só que é isso que eu falo, né? O recomeçar, cara. Você tocou num ponto muito bom. Porque em 2020 eu tava com a coisa andando, voando, eu não podia sair de casa, então eu tinha que fazer as coisas dentro de casa, tudo, né?
E eu sempre tive uma família que, assim, por mais que eles me apoiem em certas coisas, mas nesse lado eles não me apoiam até hoje, né? Sim. Assim, não tem a visão, né? Não tem a visão, isso. E é difícil você trabalhar sem apoio. Né? A motivação tem que vir de dentro, né? Essa é a parte mais delicada. E aí, no meio de 2020, eu perdi um grande amigo. E ali foi o meu declínio, porque essa pessoa fazia parte da live. Ela era um personagem junto comigo ali. Então, era um detalhe que completava, entendeu? É da onde o público veio. É dessa amizade que a gente fez ali na live. E aí acabou, né, que infelizmente ele foi e tal, e inevitável, e aí é onde eu abandonei tudo. Eu falei, cara, não faz mais sentido pra mim isso, né, assim, não tenho mais o porquê continuar nisso. O emocional ali travou, né? Então eu larguei mão de tudo. Aí até eu voltar, entender que não, que, pô, é triste. Viver o luto ali, né? Mas assim, a vida pra mim continua, eu preciso continuar, né? E tal, então demorou bastante. Entendi. E mudando um pouco de pato para ganso, mas é a mesma coisa, é ave. A história do cinegrafista, você falou que tinha, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Sim. Da onde surgiu isso e como é que você foi caminhando? Porque eu já te vi em vários eventos aí, você é um cara fera, velho. Cara, esse negócio aí é um negócio. Então conte o negócio. Vamos falar assim, né? Essa parte do cinegrafista foi meados ali de 2022, 21. Acho que final de 2021, mais ou menos, começou a surgir. Na verdade, eu já era cinegrafista e não sabia, né? Porque eu só fui descobrir depois de eu fazer um acompanhamento, né, de mentoria, tudo ali. E eu falei, poxa, eu sempre fui isso e não sabia. Não tinha percepção daquilo, né? Exatamente, né? Então, ali, 2021 para 2022, eu saí do shopping, fui trabalhar numa empresa de bikes, né, de bicicleta e tal. E aí eles precisavam de alguém ali no marketing que fosse ágil, que fizesse foto, vídeo, editasse e tal, e subisse pro Instagram e visse as tendências e tal, né? E comecei na simplicidade, eu não era o melhor, mas eu era o pior dentro da empresa, pra falar a verdade. Tem que falar a verdade. Tem que ser bem sincero, porque eu era muito julgado, assim. Eu queria ser designer ali dentro, mas tinha uma designer top pra caramba. E as coisas que eu fazia parecia tipo aquela criança desenhando e o desenhista do lado. O palitinho, né? A casa com chaminé. Exatamente. Uma casa toda pintada, bonita ali, né? Você ficava, caramba, meu, como é que eu vou chegar nisso, né? Mas daí eu fazia uns videozinhos pra compensar, né? Falar, na arte eu não consigo, mas no vídeo rola. E, cara, foi um negócio engraçado, porque no meio das críticas que eu sofria, eu comecei a desenvolver. E eu sempre fui autodidata também, sempre partilhei dessa ideia. Então eu aprendia tudo sozinho. E eu ficava atrás de trend, ficava atrás do que estava em alta, tentava entender a plataforma, né? E como eu já tinha vivência do canal, então eu trazia isso. Experiência. Para a empresa. E os vídeos da empresa começaram a decolar. Então, o que eu fazia dava mais resultado do que os caras que faziam um negócio muito mais bonito. O menos é mais, já dizia o Fogaça lá do Masterchef, né? Exatamente. E aí começou a decolar, só que não era uma coisa feia. Era uma coisa que tava legal e dava retorno. Entendi. E aí o pessoal, por incrível que pareça, demitiram as pessoas que eram, tipo, artistas. Caraca. Né? E ficou só eu ali. Eu falei, caramba, meu, tem uma oportunidade aqui, né? E aí eu comecei a aprender, desenvolver e tudo, né? Ali foi o caminho. Depois disso, eu fui para outra empresa, né? Apareceu uma oportunidade e tal, fui para outra empresa. Aí lá sim eu aprendi o que é audiovisual. Entendi. Só que no modo de agência, né? Que assim, é produção e se vira. Entendeu? A gente precisa de produção. Mas eu aprendi, porque lá sim tinha equipamento de qualidade, tinha iluminação, tinha tudo que eu precisava. E o cara lá, quando ele me contratou, né, eu falei pra ele, cara, eu não sei mexer nesse software, eu trabalho com esse. Daí, não, eu te ensino, vem cá. Pá. Aí eu vi e falei, é fácil. Aí comecei. Aí ali no meio do trabalho eu falava pra ele, viu, eu posso assistir um tutorial aqui? Pode? Aí assistia, aprendia, editava lá. Aí comecei a crescer mais, sabe, desenvolver bastante. Só que aí que mora o perigo, né? Eu comecei a me destacar.
E aí esse cara aí achou que eu ia pegar o lugar dele. Sempre tem isso, né? Aí começou a me ferrar dentro da empresa, entendeu? Começou a fazer de tudo pra que eu fosse, tipo assim, sei lá, tipo, não mandado embora, mas que eu desistisse. Sim, entendi. Entendeu? A pressão ali pra você... Chamava eu pra reunião e descascava eu, assim, nada tava bom, sabe? Aí comecei a desanimar, e eu sempre, nessa época, eu tinha uma mente muito fraca, né? Eu acho que essas pessoas, elas percebiam isso. Entrava na mente, né? Exatamente. Então, assim, aí eu pedi a conta, saí fora e tal, e fui trabalhar por conta. Que eu acho que você fez a melhor coisa. Foi muito bom, mas assim, você sabe, né? A gente passa os perrengues, a gente tem que, às vezes, ter aquele termo de vender o almoço pra pagar a janta, né? Mas no meio desse tranco e barranco não tem nada que tire sua paz, cara, sua satisfação no final do dia de falar, nossa, dever cumprido. Exatamente. Né? Eu penso que essa parte de trabalhar por conta, ela é desafiadora, mas vale muito a pena. Ou seja, perrengue você vai ter em tudo quanto é lugar, mas é o que você falou, eu vou dormir, deitar a cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo porque eu sei, se eu errei, eu vou lá e corrijo. Se eu acertei, eu vou lá e eu melhoro. Eu acho que isso é sensacional. E falando num conceito assim, você falou que faz casamentos, né, faz festas, enfim. O equipamento, ele é fundamental para ter um bom resultado. E a relação com o cliente, o que ele pede, às vezes ele pede coisa absurda, coisa que é impossível de fazer, ou às vezes você supera a expectativa do cliente. Tem muito disso ou não? Tem, todos esses pontos é muito interessante, né? Porque assim, o equipamento ele faz toda a diferença, né? Mas também eu sempre falo que o mais importante é a pecinha por trás do equipamento. Porque você pode entregar uma câmera profissional na mão de um leigo e vai sair totalmente, assim, esquisito, né? Mas na mão de quem sabe operar, vai sair uma obra de arte. Então, eu faço coisas que às vezes com o meu celular que sai melhor do que a câmera profissional. E vice-versa, às vezes eu faço coisas com a câmera que sai melhor do que com o celular. Então, o equipamento é uma parte muito importante, tá? A segunda parte, o relacionamento com o cliente. É primordial, acho que é o primeiro passo, é o relacionamento. Então, ter uma boa aparência para se apresentar para o cliente, deixar muito claro o que você faz, quais são suas entregas, né, os seus termos, tudo, até onde vocês conseguem ir. Ter um portfólio bacana é interessante porque existem pessoas e pessoas. Então, tem pessoas que ela tá procurando uma coisa que não é a mesma visão do que você vai entregar para ela. Entendi. Entendeu? Então, porque assim, esse meio da cinegrafia é como se fosse um quadro de obra de arte pintado. Existem inúmeros artistas e cada um pinta esse quadro de um jeito diferente. Pode ter a mesma visão. Você vai ver o Da Vinci, ele viu pode sair de jeito. Ele pinta da visão dele. Você vai ver lá um outro pintor, ele vai fazer da visão que ele enxerga. A câmera é a mesma coisa, é o olhar que aquele artista tem para a situação. Entendi. Ele vai registrar da forma que ele acha interessante. Então é importante que o cliente entenda que cada cinegrafista tem uma entrega diferente, né? E a parte da entrega, né? Da superação ali. Graças a Deus, até hoje, as entregas que eu tive em relação a eventos e casamentos, né? Até corporativo também, tenho superado muitas expectativas. Foram raros casos, assim, que eu escutei, poderia ter feito isso, né? Ou eu esperava um pouquinho daquilo. Você ajusta pro próximo, né? Então isso foi muito lá no começo. No começo recebia um pouquinho dessas críticas e fui ajustando, né? Hoje é muito raro mesmo. Mas as pessoas ou choram, se emocionam, me dão feedbacks positivos. Tudo Legal. Isso eu guardo pra mim pra... Isso é importante. Né, ter como prova social. E falando um pouco de áudio, por exemplo, às vezes a qualidade do áudio não fica muito boa, né? Em alguns eventos mais amadores, né? Tem como corrigir isso? Tem algum nível, até um certo limite? Até aqui estragou demais, não tem como? Dá para salvar sim, né? Depende de quão ruim aquele áudio tá, mas dá sim. Existem programas que fazem esse ajuste. Então tem um programa gratuito, quem quiser anotar aí depois, chama Adobe Podcast. Adobe Podcast.
Nele você joga o arquivo do áudio e aí já faz com a inteligência artificial ali um tratamento. Então ele vai te entregar o áudio de um jeito. Depois você vai ajustando os níveis, né? Eu quero com menos equalizador de ruído, um pouquinho mais priorização de fala, tal. Aí ele vai... Mas tem tamanho do arquivo ou não? Não. Ele, se eu não me engano, eu acho que não tem. Mas é que assim, como eu tenho a versão paga, né? Então eu não sei se no gratuito ele tem um limite. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Ou até quantidade diária, né? Créditos, né? Que falam. É tipo aquelas quantidades, tipo, 10 por dia, 5 por dia, né? Que antigamente não tinha isso, né? Mas eu acho que pode ser que tenha. É que como eu faço assinatura dos pacotes da Adobe, ele já vem incluso, né? Mas tem esse e um que eu uso para edição de vídeo, que é o Premiere. Tá. Dentro do próprio Premiere, ele tem o Audio Station, se não me engano, acho que é isso. Não, é Auditation, uma coisa assim. Audition, lembrei agora, Audition. Ele faz esse aprimoramento da fala. Ele faz também. Só que é aquilo, depende de qual a gravidade, né? Eu peguei, por exemplo, uma palestra de uma pessoa da área financeira e era num ambiente super fechado. Até então, tudo ok. Começou uma gravação, fiz testes de áudio, perfeito. Aí quando a mulher começa a falar, me liga um ventilador super barulhento. Só o barulho do ventilador era maior que a voz da mulher. Eu pegava a sala inteira, ficava lá, blá, blá, blá. Eu falei, nossa, gente, perdi esse trabalho. Como é que eu vou chegar pra cliente e falar pra ela que eu não tenho áudio dela? Sendo que é a base de tudo do que ela precisa, né? Aí nisso, não era eu que ia editar, era outra pessoa, né, que ia editar o vídeo. Aí joguei na mão do cara e falei, meu amigo, se vira. Me ajuda aí, Faz teu nome. E por incrível que pareça, ele me entregou um negócio bom. Caramba. Aí eu perguntei, cara, como é que você conseguiu? Eu joguei lá no Adobe Podcast. Eu falei, sério? Eu falei, nossa, achei que nem esse ia resolver. Ele falou, não, deu certo. Eu falei, sensacional. Muito bom. Aí eu uso esses, né, do podcast e o Premiere. Legal. Chefe, e pensando em futuro agora, o que você prevê? Você falou, começo desafiador, teve os altos e baixos, pandemia, e a gente vem crescendo. O que você pensa para o futuro? Como é que está a sua estratégia? Quais são os projetos, os objetivos? Então, aí o pessoal vai querer me matar, né? Que é assim, a minha esposa sofre com isso e eu sofro muito mais. Eu tenho, não um diagnóstico, mas um pré-diagnóstico, né? De ciclotimia. O que seria isso? Boa pergunta. Uma pessoa ciclotímica, ela é uma pessoa que ela oscila em ciclos. É parecido com bipolaridade, mas não é bipolaridade. E também não é esse negócio de ter duas personalidades, né? Por exemplo, eu estou num momento muito alto na minha vida, então minha euforia está lá em cima. E do nada, essa euforia cai para uma depressão muito forte. E essa oscilação é coisa de, assim, sabe? Instantes. Então eu posso estar com um projeto muito grande na cabeça e de repente ele não existe mais para mim. Entendi. Entendeu? Então, eu já fiz de tudo na vida, já assim, para tentar entender aonde eu me encaixo, onde faz sentido para mim. Porque até então, até pouco tempo atrás, nada fazia sentido para mim na vida. Eu achei que, assim, eu não ia chegar a lugar nenhum, né? Essa é a verdade. Mesmo tendo canal, tendo isso, tendo aquilo, e fazendo um monte de coisa, para mim nada fazia sentido. Mas há pouco tempo, algo fez muito sentido para mim. E é onde eu almejo o meu futuro. Que foi o Kung Fu. Essa parte dessa energia oriental, desse conceito, essa cultura, essa coisa de cultivar a energia do corpo, de tratar o tempo, não usar o tempo como seu inimigo, mas como seu aliado. Que a gente, Ocidente, a gente luta contra o tempo. Uhum. A luta é acordar cedo, é chegar no trabalho no horário, é cumprir metas, é cumprir métricas, fazer seu chefe contente, né? O dinheiro no bolso. Mas até onde tudo isso vale a pena? Até onde tudo isso entrega aquilo que você realmente almeja? Será que o tempo não é melhor utilizado numa forma onde você cultiva ele? Onde ele é seu aliado e não seu inimigo?
Será que isso Entendi. não é uma entrega mais, né, de parceria, digamos assim? Então eu me encontrei nessa cultura, né, e é onde eu almejo pro meu futuro. Então, assim, daqui para frente, o que eu quero? Eu pretendo manter as Viver empresas. o momento ali. Sim, né, viver esse momento. Mas eu quero manter as empresas funcionando, né, até onde elas se aguentarem, até onde elas, né, forem. O canal é um projeto de vida pro resto da vida. Tá. Não quero abandonar ele. Talvez eu diminua esse negócio de streaming, né? Porque toma muito tempo e tal. Mas o meu projeto, assim, de vida é viver o Kung Fu. É trazer isso pra minha realidade. É, sei lá, talvez ter uma academia, né? Onde eu possa ensinar isso pras pessoas. Ser um instrutor, um palestrante nessa área, né? Legal. Ainda vou estruturar melhor isso e trazer o audiovisual para dentro disso, né? Mostrar essa beleza. Fazer um combo. Exatamente. Então, mostrar essa beleza pro mundo, porque a gente acha que Kung Fu é só porradaria. Eu acho que a maioria pensa Sim, nisso. os leigos... Por causa do filme do Bruce Lee, Sim. Jack Chan, né? E tal. Mas não, Kung Fu, na verdade, a palavra Kung Fu ela significa estilo, não um significado literal, mas o significado dela é estilo de vida. Entendi. Então é o modo de se viver, né? A luta dentro dela tem os nomes, né? Tem os nomes, a chama Wushu, né? Tem lá os nomes. Então, o Kung Fu, na verdade, é esse estilo de vida, é você se aliar ao presente, é viver o presente, é estar no presente. Legal. Chefe, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer agora. Fazer uma baita analogia. Não, é verdade. Quando você... Repete o nome do desafio que você tem. Ciclotimia. Ciclotimia. e você tem esse escape no Kung Fu, né? Uhum. O que eu tô querendo te dizer? Eu acredito muito em Papai do Céu, né? E eu vi uma tatuagem e eu repliquei ela e eu vou passar ela pra ti, mas eu vou substituir. É uma loucura que eu vou falar. A tatuagem que eu tenho é essa daqui, né? Uhum. Que diz: Deus, no caso é God, é o G, é maior que altos e baixos. Ai, que legal. Na simbologia do matemática ali. Uhum. E quando você estava falando, algo estava tocando aqui no meu coração. De repente, traz isso pra ti, não é substituindo Deus, não tô falando sobre isso. Sim. Mas como o Kung Fu é importante, você falou dos altos e baixos. Uhum. Kung Fu é maior que altos e baixos. E você trazendo isso pra ti, somado com audiovisual, talvez seja um alicerce ali. Legal. Né? Então, me veio isso, eu quis passar pra ti. E depois você reflete, você pensa. Não, sensacional. Eu vou guardar isso comigo, eu vou, né, como é que eu posso dizer? Meditar. Sim, disso, essa é a ideia. né? Mas era interessante, né? Porque assim, eu praticava Kung Fu desde criança, só que eu parei na adolescência e, né, nunca mais voltei. Voltei agora, depois de adulto. E o Kung Fu, eu estudando mais a fundo agora que eu já tenho mais consciência, né? Que quando você é criança, você... Sim, não tem a noção. Tudo é brincadeira, né? E eu estudando melhor, cara, ele casa perfeito comigo, porque o Kung Fu te ensina a você enfrentar esses altos e baixos. Ele te ensina a enfrentar a dor. Sim. Ele te ensina que a dor não é sua inimiga, ela é sua aliada. Ela Legal. tá ali do seu lado pra te construir, não pra te destruir. Interessante. Então, você vê lá o templo budista, né, os monges, eles treinam 8 horas por dia, sofrendo, na dor, sabe, carregando coisa pesada, fazendo flexão na escada, ficando lá parado numa posição por horas. Pra quê? Pra enfrentar a própria mente. Exato. Pra dizer pra mente que assim, não, eu domino você, não você me domina. Exatamente. Cara, é sensacional. Pra mim, assim, casa perfeito. É isso. Mestre, já tô te chamando de mestre, tá vendo? Estamos chegando ao final do nosso programa, foi uma honra te receber. A gente conversou sobre tudo, né? Até reflexões no Kung Fu. E queria que você deixasse suas considerações finais, queria que você deixasse seus contatos, pessoal que quer contratar seus serviços, o espaço é seu, meu amigo. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite. A gente se conheceu do nada, né, na ACE. Exatamente. E se tornou aí, vem construindo uma amizade muito bonita, muito grande, né, não foi por acaso. Segundo, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo.
Você é muito importante para esse canal, então deixa o like aí, se inscreve e compartilha com os amigos, hein? E, bom, os meus contatos, o WhatsApp eu não lembro de cabeça, mas depois eu deixo se você quiser colocar, tá? O Instagram é singulare.audiovisual, com S, tá? Singulare.audiovisual, tá cancelando esses trabalhos. E o e-mail é singulareaudiovisual@gmail.com. Maravilha. Meu amigo, mais uma vez, gratidão, é uma honra, e a gente vai encerrando por aqui. É isso. Muito obrigado. Tamo junto, chefe. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Lembrando, já deixa seu like, comenta, se inscreve no canal. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais de excelência, assim como o meu grande amigo. Vamos encerrando aqui com aquela velha frase que toca o meu coração, do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.